tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a aula de número 9 de Geografia para o 5º ano. Então nessa aula a gente vai trabalhar sobre República Juliana. Nós vamos compreender aí um conflito que aconteceu há alguns anos aqui no sul do Brasil. Então os objetivos dessa aula são diferenciar República e Império, analisar o contexto histórico do Brasil no ano de 1839, conhecer o que motivou a Revolução Farroupilha e como ela influenciou o estado de Santa Catarina, compreender o que foi a duração da República Juliana e valorizar militares importantes na história de Santa Catarina. Então, pessoal, antes da gente entender a República Juliana, a gente precisa compreender aí que são dois termos que a gente vai trabalhar bastante nessa aula e posteriormente também, que é a República e Império, né? A gente percebe República e Império como formas de governo, tá? Então, qual que é a diferença entre ambos? Então, a República é uma forma de governo em que o povo elege os seus governantes e esses ficam no poder por tempo limitado, tá? Nós temos o nosso Brasil, é uma república, tá? Então, assim, na República, as pessoas os cidadãos que vão decidir qual vai ser o governante que vai estar no poder, o prefeito, o presidente, enfim. E essa pessoa vai ficar por um tempo determinado, ali 4 anos, pode se reeleger 8 anos, e é esse tempo que essa pessoa fica, tá? Depois vem outra pessoa. Já o Império, o que acontece? Indica ele um estado que ele é governado pelo imperador ou por uma imperatriz. Tá? Aqui a gente não vê muito essa questão de tempo limitado ou pessoas que elegem. As pessoas não têm muita participação na política. Tá? Os impérios, eles sempre buscam a expansão territorial e a população aí não tem participação na política. Então, os impérios havia muitos impérios no passado. A gente vê essa questão, né, dessa vontade dos imperadores em estar expandindo os territórios, né? Temos um território aqui, vamos expandir, né? Quanto mais território, mais plantio, mais pecuária, mais bens para se adquirir e automaticamente mais riqueza para aquele governo, tá? Essa é a diferença entre república e império. Basicamente, república, o pessoal participa da política, império não participa. E o que foi a República Juliana, então? A proclamação da República Catarinense ou República Juliana, que a gente está falando da República Catarinense, tá? Não Brasil. Ela aconteceu devido à expansão da Revolução Farroupilha, tá? Então, para a gente entender o que foi a República Juliana, a gente vai ter que entender primeiro o que foi a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, conflito dos Farrapos. Então, a Revolução Farroupilha. No século XIX, a região aqui do Rio Grande do Sul, né, o último país, né, visto de norte a sul do Brasil, ele tinha o charque. O charque é a carne seca, tá? Como principal rendimento econômico, tá? Porque era primordial para a alimentação oferecida aos escravos lá do Sudeste e do Nordeste. Então, nesse momento, os escravos, eles se alimentavam basicamente do charque, que é essa carne seca. E quem fornecia esse charque, quem vendia esse charque, eram o pessoal ali do Rio Grande do Sul, os gaúchos, tá? O charque, ele era um produto produzido pelos charqueadores. Eles compravam a carne bovina dos estancieiros, né? Então, os estancieiros, eles eram os criadores de gado, criavam o gado, matavam o gado e vendiam esse gado para os charqueadores que produziam aí essa carne seca, que era vendido aí a donos de fazendas, enfim, para estar alimentando os escravos, ok? Então, o charque gaúcho, ele começou a ter um certo problema, né? Não o charque, na verdade, a questão financeira. O governo começou a aplicar uma taxa bem alta de impostos, tá? Então, para vender aquele charque, os gaúchos eles tinham que pagar muito imposto para o governo. Automaticamente, o que acontecia? Eles tinham que aumentar muito o preço desse charque para eles conseguirem obter um lucro.
E nesse mesmo momento aqui, Argentina, Uruguai, eles também vendiam o charque, também faziam a produção aí dessa carne. Só que esse charque tinha um preço muito menor. Por quê? Porque a Argentina, o Uruguai, eles são outros países, né? Eles não tinham nenhuma relação com o governo do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul fazia parte do Brasil, então ele tinha que pagar esse imposto. E aí começou o que a gente chama de Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, tá? No dia 20 de setembro de 1835, iniciou, né, a Revolução Farroupilha. E qual era o objetivo, né? Analisem só. Rio Grande do Sul tem que pagar uma alta taxa de impostos para o governo brasileiro, enquanto que argentinos e uruguaios não tinham que pagar tanto. Então, os donos da fazenda preferiam até comprar de fora, do exterior, que estava custando mais barato do que comprar no próprio país. Qual era a ideia? Separar Rio Grande do Sul do restante do Brasil, tá? Porque se o Rio Grande do Sul se tornar um outro país, uma outra república, ele não vai ter mais que dar esse imposto para o governo brasileiro. Automaticamente ele pode diminuir o valor e vai conseguir vender muito mais, tá? Tanto que, claro, os escravos, eles eram totalmente aí maltratados. Os donos das fazendas, eles não estavam preocupados em investir numa carne e pagar muito. Quanto menor fosse o preço, melhor para eles, tá? Então, o objetivo era separar aí o Rio Grande do Sul do território brasileiro e aí formar uma outra república, um outro país, a República Rio-Grandense. E a partir da República Rio-Grandense vai surgir a República Juliana. Qual que é a relação Rio Grande do Sul com Santa Catarina? Vamos analisar. Então, no ano de 1838, os farrapos, né? Os farrapos é o nome do pessoal ali que estava combatendo nessa guerra. Eles ocuparam a cidade de Lages, né? No interior do estado de Santa Catarina, que assim passou a fazer parte da República Rio-Grandense. Então, o que eles fizeram? Além do estado do Rio Grande do Sul, eles queriam, né? Além dessa separação, eles queriam expandir o território, eles queriam fazer com que Santa Catarina também fizesse parte dali e Santa Catarina também se tornasse aí uma outra república, né, se separando do Brasil. O conflito ele foi se espalhando por outras regiões de Santa Catarina. Em julho de 1839, os farrapos eles tomaram a cidade de Laguna através de dois líderes que a gente já vai trabalhar sobre eles, que é o Davi Ganabarro e o Giuseppe Garibaldi. Talvez Garibaldi já tenha ouvido falar desse nome. E eles proclamaram a independência de Santa Catarina do restante do país. Então, eles, vamos tornar Rio Grande do Sul uma república, vamos tornar Santa Catarina uma república, talvez até o Paraná, não sei. Na época, talvez eles tinham esse pensamento. Assim, ou nesse momento, Santa Catarina se separou do Brasil. Santa Catarina se tornou a República Juliana, tá? Então, houve um momento da história em que o nosso estado ele não pertencia mais ao Brasil. Ele era a República Juliana, ele era um outro país. Porém, o que aconteceu? Hoje a gente sabe, né? Santa Catarina faz parte do Brasil. Isso durou bem poucos meses, tá? O Império, ele vai reagir, né? O Império, poxa, estamos perdendo estados, a gente tem que voltar, tem que trazer de novo esses estados pra gente, porque quanto mais território, lembra, o Império, ele quer expandir território, ele não quer perder território. Então, ele vai reagir a essa revolução. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear o porto da cidade de Laguna e vai impedir a chegada de alguns produtos, né, que eram bastante utilizados, como o sal e o fumo. Então, toda a população lá vai acabar sofrendo com essa questão. Então, não pode mais entrar, sair, né, pessoas ou produtos dessa região ali de Laguna. Então, os republicanos, eles começaram a receber menos apoio da população. A população ali começou a ficar meio desanimada. Poxa, a gente está mais preso, não está tão livre, a gente não pode receber alguns produtos. Automaticamente, a gente vai dar mais apoio para o governo, para o império, porque a gente quer de novo a nossa liberdade, tá? E devido a esses acontecimentos, e assim o povo volta a apoiar o império
Em novembro de 1839, o que vai acontecer? Santa Catarina vai ser anexada novamente no Brasil. Ok? Então volta a fazer parte aí como um estado brasileiro. Então isso foi a República Juliana, né? Essa extensão da Guerra dos Farrapos, vamos deixar Rio Grande do Sul se tornar uma república, vamos expandir para Santa Catarina. Isso acontece, Santa Catarina por alguns meses se torna uma república também, a República Juliana, só que como o Império vai reagir, vai bloquear algumas questões ali, a população ela vai começar a apoiar o Império, que o Império desbloqueia, né, e deixa todos livres, mas com a condição, claro, de Santa Catarina, né, fazer parte novamente do Brasil. Pessoal, vamos falar aqui de alguns guerreiros aqui da época, só para vocês conhecerem um pouquinho a imagem deles. Então, nós temos o Davi Ganabarro, 1796 nascimento, 1869 a morte dele. Ele foi um militar brasileiro e ele se destacou aí em diversas guerras, né? Ele travou diversas guerras e, inclusive, ele estava ali na Revolução Farroupilha. Aí nós temos o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, de 1807, nasceu e em 1882 ele faleceu. Ele foi um militar e um guerrilheiro italiano, tá? Ele não era brasileiro. Ele participou de várias batalhas no Brasil, inclusive, mas também na Itália, porque o Giuseppe ele era bem contra essa ideia de império, tá? Então ele lá na Itália ele já contestava muito o império e aqui no Brasil também. E ele era esposo de uma pessoa que é muito conhecida, né, que se tornou aí uma figura, né, uma figura feminina bastante conhecida em Santa Catarina, que foi a Anita Garibaldi. Ela faleceu bem jovem aqui, com menos de 30 anos. Anita Garibaldi, ela foi esposa do Giuseppe Garibaldi. Ela lutou junto com o marido, isso é um grande destaque da época, porque numa época em que as mulheres elas estavam atreladas apenas a serviços domésticos, apenas às ordens do homem, enfim, ela lutou em uma guerra juntamente aí com o seu marido. E lutou aqui tanto no Brasil, na Revolução Farroupilha, quanto lá na Itália também para o fim do Império. E por isso a Anita ela é conhecida como heroína dos dois mundos, né? Dois mundos daria a ideia Brasil e Itália. Pessoal, então vocês concluíram aí essa lição, espero que tenham conseguido compreender esse período da história em que Santa Catarina se separou aí do resto do Brasil e depois retomou. Agora vocês vão realizar alguns exercícios aí para estar intensificando os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!